Solução MTV. Oferecimento Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial pelo Futuro do Trabalho. Tô satisfeita. Tinha muito pra refletir, né? Nova semana, tô muito motivada. E aí, gente, o que vocês acharam dessa última semana? Você acha que a gente poderia ter sido melhor em alguma coisa? E eu vejo o quanto que os colegas, eles também estão muito afim de conseguir ajudar uns aos outros para que todo mundo consiga aparecer. Vocês acham que nesse próximo desafio vai ser todo mundo junto ou eles vão dividir a gente? Eu tô muito afim de trabalhar com vocês de novo. Eu tô muito curiosa pra saber qual que é o desafio da semana. Eles vão dividir a gente. Tem que dar uma causada, né? Deu pra, no final de semana, repensar tudo que os jurados nos trouxeram, porque a minha sensação, na hora ali do pitch, também é que faltou tempo da gente conseguir aprofundar mais do porquê de tudo aquilo, né? Eu acho que na primeira semana a gente mostrou muita técnica, mas essa semana a gente pode tentar mostrar mais o nosso lado. Eu voltei renovado pra semana, acredito que essa semana vai ser muito melhor que a passada, tem muita coisa pra colocar em prática. Olá, solucionadores! Fala, meus queridos solucionadores, sejam bem-vindos à oficina criativa do Solução MTV e também a um novo desafio. Quero saber, vocês estão prontos, descansaram? Sim. Sim? Animados? Bastante. Pois é, o nosso desafio de hoje, ele tem muito a ver com uma coisa que todo mundo aqui já passou, todo mundo sabe um pouco sobre isso, tem um ar aí de nostalgia. Chegou a hora de voltar para a escola. Como pensar a educação do futuro? Qual a importância para vocês aí da educação na nossa sociedade? É muito importante de saber que a escola é um prédio, a educação é o todo, é gente, né? Eu hoje tenho 49 anos nessa área e tenho 51, então desde sempre estive na escola. Eu atuo também na área da educação como treinadora de pessoas. Acho que a maior reflexão que eu trago para os meus alunos é que a escola, ela não tem total responsabilidade no quesito educação. É uma parte extremamente importante que a gente precisa, mas nós somos a educação também. A escola, para mim, sempre foi um lugar de esperança, assim. Um lugar de que esse é o caminho para um futuro diferente. A gente está vivendo um momento muito louco, né? Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. ChatGPT, metaverso, inteligência artificial. E acho que cada dia mais a gente está se aproximando do momento, né? Que a tecnologia, o digital, ele vai se fundindo com o físico. Eu acho que, às vezes, a gente se espelhar muito nas novas tecnologias causa a gente ficar, nossa, mas a gente não chegou lá. A gente chegou lá muito, mas ainda temos muitos passos para caminhar. É isso. E a gente tem o digital, o marketing, a nosso serviço, e aí eu vou puxar um pouco para o meu lado, que é nunca esquecer que isso tudo é feito para pessoas. E a escola, ela tem uma série de questões, como, por exemplo, a alta evasão escolar, a falta de excelência no momento do ensino, nos métodos de ensino, e é nesse cenário que nós buscamos soluções. Particularmente, é um tema que eu curto muito, porque tudo parte da educação. E aí, vocês estão prontos para conhecer o jurado convidado essa semana? Sim. Ele é um dos caras mais inovadores do Brasil. É acionista de uma plataforma de educação para programadores e também é sócio e conselheiro de um time de eSports. Ele é investidor anjo e um dos 30 Under 30 da Forbes 2021. Com vocês, no Solução MTV, Rodrigo Terron. Olá. E aí, qual a sua expectativa para o nosso pessoal? Estou muito animado. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e estava super ansioso. Esse é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu trabalho já há bastante tempo e eu acho que quando a gente olha para a educação, de uma forma geral, a gente tem um desafio muito grande que não é só a educação de uma forma ampla, mas é o aprendizado, é como aprender, né? Tem muita possibilidade. E eu acho que a gente vai ter que escolher um bem legal aí pra gente conseguir mostrar um protótipo, um projeto relevante para a sociedade também. Se a gente olhar no passado para o presente e para o futuro, acho que a grande diferença que a tecnologia traz é o acesso à informação. De alguma forma geral, assim, ela sempre foi limitada e agora ela é ilimitada. Diferente do episódio anterior, hoje vocês vão se dividir em 2 grupos. E tem 2 participantes que terão uma grande vantagem no jogo. Carol, Victor, como vocês fizeram mais pontos do que os outros no episódio passado, vocês terão o direito de escolher seus grupos. O Eric já veio com essa surpresa pra gente, né? A gente vai se separar em grupos? Como assim? Carol, como você fez mais pontos, você escolhe primeiro. Eu fui pega um pouco de surpresa pela dinâmica de justamente ser a primeira pessoa a escolher. Eu escolho o Beto. Eu vou escolher a Dai. Eu escolhi a Dai exatamente porque naquele momento de escolher, eu fiquei assim, pô, quem sabe não é exatamente a pessoa que vai conseguir completar uma parte ali de skills que eu não domino.
Carol. Welker. Júlia. Durante a dinâmica, eu fui a última a ser escolhida, né? Na verdade, eu não sei por que me escolheram por último ainda. E agora vamos para as regras e dicas desse desafio. Pensem em técnicas e métodos que contemplem o máximo possível de saberes. Vocês também vão fazer uma pesquisa de campo, trabalhar num protótipo. Vocês também vão trabalhar num pitch de 3 minutos para impressionar os nossos jurados. E não se esqueçam, vocês têm 3 dias para trazer a solução. Lembrando que vocês estão trabalhando em grupos, mas estão pontuando individualmente, certo? Então, agora vamos relembrar a pontuação do Solução MTV. O planejamento vale 15 pontos, a execução vale 30 e a apresentação vale 20. Além disso, o trabalho em equipe vale 15 pontos e a performance individual vale 20, somando 100 pontos que cada participante pode receber em cada desafio. Então, neurônios e mãos à obra, porque o tempo começa a contar agora. Boa sorte para vocês. Pessoal, vamos lá, vamos deixar eles trabalharem. Eu achei uma divisão muito boa porque a Carol tem uma vivência ali docente, então acho que ela tem muito para trazer. Eu talvez escolheria um pouquinho diferente, porque o grupo onde eu estou é bastante técnico. Que prova, hein, galera? Eu acho que aí vai ser uma das mais complexas da temporada, porque imagina, na educação já tem um monte de demandas, um monte de questões. Agora, pensar na educação do futuro... Sem sombra de dúvida. Eu tô bastante curiosa agora, né, por um momento em que a gente vai conseguir interagir mais com eles para ver quais são as ideias que estão surgindo e as perguntas que eles vão fazer pra gente, né? É um tema que todo mundo quer de alguma forma contribuir. Eu acho que o desafio deles é tomar muito cuidado em focar de fato num problema e não tanto em soluções. Pessoal, vocês não querem vir aqui pra gente fazer uma troca geral? Acho que vai ser legal. Bora, né? Vamos? Bora, bora. O que vocês acham de cada um falar o que vem na mente, assim, uma palavra e uma breve explicação do que mais chamou a atenção? A minha cabeça sempre funcionou em mão na massa, desafios, pegar, olhar e tentar resolver alguma coisa. Eu sempre tive problema na escola, foi matemática, sempre. E por quê? Porque eu não via sentido o cara me passar o raio de uma lista de 60 exercícios para ficar fazendo a mesma coisa. Quando eu cheguei na faculdade e eu tive contato para valer com física, aí eu me apaixonei pra caramba. Porque a física, ela realmente falando, ó, seguinte, o problema é esse aqui. Você quer fazer tal coisa, você precisa disso. E aí na vida real você vai vendo um pouco disso. Um ponto que, assim, me pegou bastante é que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Genial. Ainda que a maioria, né, a gente tem que olhar para os dados, mas cada um aprende de uma forma diferente. Em ritmos diferentes também, Em ritmos né? diferentes. Então, como é que dá pra gente entender isso e a educação, de certa forma, ficar cada vez mais personalizada? Eu fiquei pensando muita coisa, mas eu acho que quando eu penso na minha abordagem pessoal, eu penso muito sobre a palavra decolonizar. A descolonização do sistema de ensino, porque a gente sabe que a gente pode pensar 1001 tecnologias, mas enquanto existe um modelo sistêmico que impede as pessoas de acessarem esse espaço de ensino, isso nunca vai se fechar. Hoje eu trabalho com mentorar em pessoas negras de periferia para aprender a programar e para trazer elas para o mercado de tecnologia. E para mim é uma das coisas que mais me encanta porque eles conseguem ascender socialmente. Eu dou aula sobre o meu trabalho e eu acabo conhecendo muitas pessoas de 18, 19 anos que estão saindo do ensino médio e eu percebo que um ponto que tem muito em comum, que aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão, está acontecendo com eles, é sobre o que eu vou fazer. Agora sim, no nosso jogo, além dos 100 pontos que eles podem ganhar naquelas 5 habilidades que vocês vão avaliar, existem 2 habilidades secretas que eles só ficam sabendo no final do jogo. E nessas 2 habilidades, cada uma delas pode render até 10 pontos extra. Então isso pode virar o jogo, pode mudar toda a competição. Bom, e agora vamos saber quais são elas? Comunicação e ousadia. Quem será que vai se destacar nessas 2 habilidades, nessas 2 tags? Vou pegar algumas dessas fontes que eu mencionei e vou mandar lá no grupo pra gente dar uma olhada. Tem alguma linha, algum segmento, alguma coisa em comum que a gente gostaria de trabalhar ou se a gente ainda está muito em aberto? Porque se a gente já tiver alguma coisa de tendência, a gente pode já ir fazendo as perguntas para esse caminho. Eu quero saber o que cada um espera dentro da área deles para esse desafio. Só uma coisinha que eu acho que é importante, que pegou bastante no último desafio, a gente ter certeza que vai conseguir comunicar com esse público. Sabe outro ponto que eu vi também que a gente deveria ficar de olho é sobre a tecnologia, com a frase que ele falou, sobre as pessoas estarem perdendo o tesão por aprender. A minha experiência com o ensino fundamental e médio não é boa, tanto que eu tenho poucas lembranças, eu acho que é até uma coisa que eu
eu preferi esquecer para não lembrar, sabe? Então, você falar... Os momentos que eu lembro são os piores. Então, eu cheguei a falar para os meninos, assim, na minha época eu sofri muito bullying. Então, assim, foi muito traumático o meu ensino fundamental e médio. Eu não curto nem falar muito. Fala, pessoal! E aí? Tudo bom? Prontos para revolucionar a educação do futuro? Esperamos que sim. Trabalhando para isso. Surgiram vários insights aqui, foi muito rápido. Talvez a gente queira explorar um pouquinho só da ideia que surgiu a partir de uma dor bem específica. Porque a gente começou a ter uma ideia que acho que em comum a gente gostaria de resolver, gostaria de encaixar depois desse brainstorm. Como é que a gente faz com que um conhecimento que é super complexo passe para as pessoas de uma forma mais acessível? Então, o que a gente pensou? Em pegar esse conteúdo que ele está denso, que ele vem de um artigo, conseguir passar ele por um processamento de dados que ele se torne amigável. Se utilizando de IA, utilizando de outros tipos de algoritmos, pode ser que ele não seja 100% confiável, que daí é onde vem o segundo problema da nossa solução, que é encontrar uma forma de fazer essa validação, para de fato entender que esse conteúdo amigável agora ele é seguro e confiável. Eu vou sugerir um cuidado para vocês. Cuidado para vocês não terem uma ideia, pegarem essa ideia e irem até lá e encaixar tudo, entende? Nessa ideia. Vira o caminho inverso. Pratique o desafio. E é muito fácil fazer isso. Sim, um produto e arrumar um lugar para enfiar. E vocês já cometeram este erro. Sim. E aí me preocupou nisso. Por exemplo, existe o primeiro nível que é o eu não sei que eu não sei. Justo. Como eu vou procurar algo que... Entende? Se eu nem sei que eu não sei. Como a gente evitar um assistencialismo ali, né? Porque eu vou, deixa eu simplificar para você, porque você não consegue entender. Como é que vocês chegam no que é amigável? Como é que você vai chegar nesse educador e vai falar, valida isso para mim? Como é que vocês vão criar algo escalável sem criar um cemitério digital aí já de princípio? Porque vocês vão criar, sair criando coisas e como é que vai ser esse consumo? Quem vai consumir? Eu diria mais, assim, simplificar o que para quem. Justo. A gente pensar em novos futuros, a gente pensar em como a gente pode ajudar as pessoas a pensarem, né, a serem criativas, a agirem. Então, tudo parte desse contexto da educação, que é bastante amplo, mas aí que vive o desafio também, que a gente vai ter que superar e pensar em algum recorte, em algum contexto, para, nesse pouco tempo, criar uma solução. É importante que a gente ache um grande problema. E uma forma de achar problema, talvez, é sair um pouco da esfera de todo mundo para uma parte da população. Eu acho que falta um personagem pro problema de vocês. E eu quebraria um pouco a cabeça nesse primeiro momento, pensando... Só mais uma coisa. Lembrem que isso é empreendedorismo. Isso é business. A gente tá falando de negócio. Então, vocês vão fazer um pitch para um investidor anjo. De verdade. Mesmo. Real. Sim. Esse tema, ele me motiva bastante. Então, eu acho que eu vou botar minha cabecinha aqui para trabalhar e tenho certeza que alguma ideia boa vai surgir. Então, a gente estava fazendo a nossa chuva de ideias, o nosso toral de ideias. A gente conversou bastante sobre as nossas vivências, porque cada um de nós acho que teve uma vivência muito única com o espaço escolar. Uma coisa que a gente trouxe, que a gente achava muito importante, era a questão da união dos espaços. E a gente foi seguindo aqui duas soluções básicas. A primeira seria a reformulação do espaço educacional. E batemos num segundo público que a gente enxergou. Pergunta para você, quando você estava no seu ensino médio indo para formar, você já sabia o que você queria ser quando crescer? Não, porque eu era muito jovem. Até hoje eu não sei. Tivemos algumas conversas ali com os jurados, deu pra gente ter alguns insights a respeito do que a gente pode estar procurando. Achei bem legal, assim, vocês começarem com um método, né, e separar um pouco. Acho que tá bem claro o problema, a solução. Eu acho que a dor, na verdade, quando você tá ali num momento de até saber se você continua ou não o ensino médio, nunca é o que eu vou ser. Na verdade, é como eu vou ganhar dinheiro para ajudar a família. Como que eu vou trazer renda para dentro de casa. Eu acho que vai ser mais fácil chegar numa ideia final, pelo fato de ter menos pessoas para dar opinião, menos pessoas para discutir. Eu acredito que vai ser um processo muito mais fluido do que o processo de 6 pessoas. Bom, pessoal, amanhã vocês vão para campo pesquisar. Os 2 grupos vão para a mesma escola, vão conversar com as mesmas pessoas, porém separadamente. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, tchau. Obrigado, tchau. Mesmo competindo em 2 grupos, nossos participantes precisam fazer a pesquisa de campo na mesma escola. Quem será que vai se dar melhor nessa?
Professora, a gente foi provocado a conhecer, perceber, entender um pouco melhor como que funciona a educação hoje. E nós somos provocados a pensar na educação do possível futuro. E a gente está aqui tentando encontrar formas, encontrar informações e pesquisar o que a gente pode fazer, como que a gente pode contribuir. A escola é uma instituição coletiva. No entanto, esse coletivo, ele tem sido percebido como cada vez mais cheios de particularidades e a educação tem que dar conta dessas diferenças. Eu estou muito surpresa e muito feliz de entender que existem espaços assim, onde a educação acontece. Eu queria fazer uma provocação. Eu sei que aqui a gente está no ambiente de uma escola particular, né? E aí agora talvez pensando, nos ajudando a pensar num contexto em uma escola que não tem todos esses recursos ou que talvez os professores também não estejam tão preparados. Essas visitas, elas são muito positivas porque a gente consegue falar diretamente com quem está ali no dia a dia. E aí, o primeiro grupo, vocês acham que fizeram as primeiras perguntas certas? Eu gostei bastante do entusiasmo e da curiosidade. Todo mundo teve um pouco de protagonismo ali e interagiu. Vamos ver o segundo grupo. Começar com a pergunta mais interna aqui sobre o processo. Como funciona o direito de imagem dos alunos? Todos os alunos, quando recebem o contrato de educação que a gente tem que mandar todo ano, eles têm uma autorização de uso de imagem. E um projeto, tipo assim, mostrasse um pouco mais do que está acontecendo aqui dentro, lá fora, envolvendo os alunos e tudo. Você acha que seria uma questão ruim ou você acha que seria uma questão legal de mostrar? Acho que seria bacana, a gente toparia. Eu fico pensando muito na diversidade que você tem na sua escola, todo o processo, pessoas plurais. Como que a gente consegue medir a avaliação, avaliar se um aluno realmente conseguiu aprender algo, sabe? Os alunos são diferentes entre si. Então a gente pede que os docentes, que eles utilizem ao menos 3 instrumentos de avaliação. Não pode ter 3 provas de questões abertas ou 3 provas de múltipla escolha. Eu tenho que ter um terceiro elemento que use outro tipo de expressão desse conhecimento, que vai ser uma expressão oral, que vai ser uma apresentação de uma linguagem artística. Como educador mesmo, tu sentiu essa diferença nas crianças? Tipo um aluno que saiu da escola poder voltar e dizer, tipo, pô, acessei tal espaço porque a escola me preparou para acessar esse espaço X. A nossa recompensa está nisso daí, né? É muito legal ver que eles partiram da experiência própria. Uma das provocações que a gente fez bastante foi a de preparar boas perguntas, né? Minha vontade ali foi que todo mundo merecia ter uma escola dessa. Tava com uma ideia de escola baseada no que a gente cresceu. Quando a gente chegou lá, a gente se surpreendeu com o que a gente viu na escola, o quanto a escola era completa. Como educadora, a visita na escola está sendo extremamente impactante, que quando a gente está falando de educação no futuro, a gente não está necessariamente falando de algo distante. A gente pediu para o professor Wagner, que é o diretor da escola que eles visitaram, para ele escolher qual dos 2 grupos se deu melhor na entrevista. Vamos ver o que ele falou. Eu acho que o primeiro grupo está mais no caminho. O caminho que eles escolheram, eles acham que estão alguns passos mais adiante nisso. Ele acabou escolhendo o primeiro grupo como quem se saiu melhor ali nas perguntas, porque eles já estão um pouco mais avançados na questão da solução, apesar do outro grupo ser um pouco mais holístico, um pouco mais amplo nessa busca. Logo depois que a gente voltou da visita, eu comecei a entrar junto com o grupo nessa dinâmica. A gente está mapeando muita coisa e eu estou participando ali ativamente em tentar entender o que são as dores das outras pessoas, tentar convergir de fato a dor que a gente vai atacar. Gente, eu acho que é interessante agora que a gente já captou bastante dores, a gente fazer uma segunda rodada de brainstorming, mas mais focada agora em a gente levantar todas as dores que a gente identificou no dia de hoje. E aí, o que vocês acharam dessa visita? Acharam que foi ganho? Você acha que valeu a pena? Ressoou muito para mim na escola, como a escola não sendo só um espaço de sala de aula, como a escola sendo realmente um espaço onde se forma um cidadão. Acho que talvez o maior desafio seja tentar converter esses grandes espaços, esses grandes aprendizados em escolas públicas, em escolas que não têm tanto dinheiro assim. O que eu pensei? A gente transformar uma escola, essa escola ou qualquer outra, em um canal de TV. Para a gente tentar mostrar que o aprendizado pode ser legal. Eu acho que é bem importante a gente
entender melhor como é que funciona essa questão do termo de imagem, se funciona para as crianças de todas as idades. Eu sou Clodoaldo, tenho 36 anos, trabalho numa escola de periferia. Como é que você vê, por exemplo, o quão preparados os professores estão? Do meu ponto de vista, e é um ponto de vista talvez crítico, nós temos um grande problema no sistema de ensino, na formação de professores. Professor é diferente de educador. Eu preciso escutar o meu aluno, a minha aluna. Sou eu que assumi uma responsabilidade quando eu peguei o meu diploma, uma responsabilidade ética de que eu iria contribuir para a educação do meu país. Putz! Nossa, deu uma quebrada no meio. Tipo, essas duas realidades hoje... As duas... E eu gostei que a gente conseguiu encontrar pontos muito em comum. A gente já fez um brainstorm e aí disso a gente percebeu que continua muito amplo, são muitas dores, a educação ela acontece de diferentes formas, em diferentes lugares. E agora nós estamos no momento de dar um passinho para trás, olhando para o que já existe, para as dores mais latentes também na educação. E aí o próximo passo vai ser definir melhor o recorte para a gente aprofundar e dar sequência. Pessoal, hoje de manhã a gente rodou a pesquisa com o objetivo de entender melhor como é que as pessoas aprendem. E aí, a gente conseguiu 188 respondentes. Olha isso! Uau! Para quem teve uma grande dificuldade de pesquisa de validação, agora eles trouxeram um volume bem expressivo. E aí acho que a gente pode passar para ver os principais pontos também do resultado. Sim. Então tivemos muito mais mulheres respondendo, né? Essa metade. A idade entre 25 e 39 anos. A gente colocou ali, né, visual, quem aprende vendo, auditivo, quem aprende ouvindo, sinestésico, que é a pessoa que aprende na prática. Os jurados, eles falaram muito sobre isso, né? O ideal é conseguir os 3 grupos ao mesmo tempo para que nenhum se sinta esquecido. Não importa o que a gente for fazer, seria legal a gente pegar esses 3 públicos. Muito legal, hein? Sacada, eu gostei muito dessa fala. Sacada, muito bom. Buenos dias, galera. Vamos lá? E aí, animados, renovados? Aqui, ó. Eu dei uma pesquisada um pouco mais, eu mandei lá no nosso grupo sobre a metodologia do 5W2H, só porque eu acho que a gente realmente estava meio disperso ontem fazendo ela. A gente voltou da escola com a cabeça cheia de ideias, então a gente começou a parte dos planejamentos, jogar isso nos post-its, e a gente começou fazendo a análise do 5W2H, que a gente apelidou inicialmente de 5 Elkers e 2 Humbertos. Em referência às perguntas básicas que a gente faz para obter uma informação, como, quando, quem, onde, quanto, que a gente faz para chegar até um objetivo maior. A gente vai fazer o nosso projeto em cima de uma escola fictícia baseada na escola que a gente visitou. Isso. Sim. O projeto, então. O projeto é um canal de TV online que ele é focado em educação. A ideia é que isso consiga ser acessível para todo mundo. Por quê? Então, por que a gente está fazendo isso? Pela falta de intercâmbio de conhecimentos entre as escolas, considerando os jovens como sujeitos ou como protagonistas da escola. A nossa solução, ela parte muito dessas vivências pessoais que a gente partilhou entre nós no grupo. Oi, Gi, tudo bom? Olá, tudo bem, Gi? Gi, assim, a gente caiu nesse universo gigantesco que é a educação. E conversando com alguns professores, conversando com os estudantes, o que a gente percebeu é que hoje o professor, ele cada vez mais lida com turmas extremamente heterogêneas. E aí a gente volta para o professor como o educador, como essa peça-chave principal nesse ambiente de aprendizagem. Nós percebemos um cenário possível de criar alguma ferramenta, alguma solução que, de repente, facilite esse professor para que ele aplique isso na sala de aula. Por que a gente quis atacar essa dor? A gente entendeu de atacar essa dor. Porque a gente observou essa dor tanto numa escola com muitíssimos recursos e muito bem desenvolvida ali, e a gente ouviu a mesma dor de um professor sem recurso quase nenhum que tem que se reinventar. A educação é um mundo enorme e essa é uma dor real. A gente decidiu chamar a Gi para conversar com a gente exatamente porque a gente sabe que ela é da área. A gente não está falando de uma educação teórica, utópica, acadêmica. A gente está falando realmente de uma educação que parte do que existe, da vida real, da vivência da sala de aula, das aulas dos professores. Eu vivo muito inserida nessas comunidades, mas são muitas. Criar mais uma não seria inovador. Mas será que tem uma maneira de fazer com que esse professor se ache, se encontre, né?
Tá show. Muito obrigado, Gi. Valeu. Obrigada, Gi. Tchau, tchau. Tchau. Caramba, gente. Não, isso foi muito bom pra gente, até que você tinha comentado de pivotar, né? No A mesmo. gente iria cair mais no mesmo, porque é isso que ela apontou ali de... Plataformas já existem, gente, mas o negócio tá... Sim, a gente ia fazer mais uma tomada, sabe? Isso. Mais uma plataforma. E eu acho que aquela questão de, ok, tem uma plataforma, ela é boa, ela tá rodando, mas ela não está sendo encontrada, não está indexada, os conteúdos dela não estão chegando rápido para os professores, eu acho que é essa a dor que os professores têm. Depois de fazer essa bateria de pesquisa, entender melhor os usuários, a gente conseguiu chegar em um problema que a gente viu que acontece em diferentes contextos escolares, que é a falta de suporte para o professor que hoje tem que lidar com turmas extremamente heterogêneas. Então, o que a gente está propondo é uma solução que vá auxiliar esse professor. E aí, como é que a gente reúne isso que já existe na internet, que muitas vezes quando o professor procura, ele tem dificuldade de encontrar, ou então é uma leitura mais extensa. Então, como é que a gente simplifica isso em um formato de conversação? Então, a ideia é apresentar esses sabores da ciência, onde as pessoas elas aprendem matemática e ciência através da culinária. E aí vem um programa, talvez o único programa que seja um pouco mais longo, que é o Tu Pode Eu Posso, que é o do podcast, para trazer pessoas ali dentro, para trazer dicas valiosas, para entrevistar profissionais da comunidade, do mercado. Resumidamente, obviamente eu não entrei a fundo em cada um deles, não entrei a fundo em nenhum deles, mas a ideia é que sejam uma sequência de programas com intervalo entre coisas sérias e coisas leves e que a pessoa tenha vontade de ficar ali por bastante tempo. E aí, vocês encontraram algumas referências ou ideias para o nome da nossa solução? Eu encontrei antes um nome aqui, Sofia, que significa conhecimento, mas tem um monte de sistema que se chama Sofia já. Gente, o que vocês acham de sabiá? É o passarinho. IA de inteligência? Tipo, assim, aquela junção do saber e IA, sabe? Dá pra brincar com isso. Ajuda a gente nessa? Ajuda. Se for pro mercado, quantos por cento você tá? Como ele é ganancioso. Dá pra ajudar sim. Eu tô terminando aqui que a gente fazer um videozinho pro nosso grupo, do nosso projeto. Então, galera, terminei aqui o vídeo que eu tava fazendo e a parte do slide. Vou mostrar pra vocês, tava renderizando porque demora um pouquinho. É igual o da MTV, que passando solução, sabe? E o pitch, o que você viu lá? Da gente... Muito bom, mano. Só pra falar que tá intenso. Valeu. Acredito que a gente consegue fazer dentro dos 3 minutos. Acho que a gente não precisa passar, até para a gente se manter dentro da proposta de tempo. Mas pelo que eu estou estudando aqui sobre a questão do pitch, o pitch é muito mais sobre a gente vender a ideia. A gente está nessa etapa agora da construção do pitch. E aí já comecei a esboçar um pouquinho também dos slides. A ideia é ter bem pouca informação, ser mais visual e só um apoio para o pitch. Quer testar, Carol? Gente, a gente pode mostrar pra vocês? Pode roubar, Carol? Tá, deixa eu pensar numa pergunta. O banco que nós alimentamos, SA, ele está restrito hoje para documentos e cartilhas que falam sobre educação inclusiva. Nossa, bem específica. É legal que eles se surpreendem também, né? Ela é treinadinha, gente. Ela é treinadinha. Nossa, adorei que trouxe referências. Isso, a Cláudia Werneck, tá vendo? Olá! E aí, estão preparados para o desafio de hoje? Sim. Nesse episódio, vocês foram desafiados a pensar a educação do futuro, né, gente? Tô bem curiosa para ver o que vocês trouxeram pra gente em tão pouco tempo. Fiquei muito feliz também de ver os caminhos, as perguntas muito maduras. Tô com uma expectativa, assim, bem positiva. Agora a gente vai definir quem vai apresentar primeiro. Como a Carol escolheu primeiro o seu componente do grupo, hoje o Victor escolhe. Quem vai apresentar primeiro? O grupo da Carol vai apresentar primeiro. Eu escolhi o grupo da Carol para começar, porque eu sei que eles estavam ansiosos. E segundo, porque eu queria muito ver como ia ser a avaliação. Lembrando que vocês têm até 3 minutos para a apresentação de vocês. Eu acredito, comparado ao desafio anterior, eu acho que a gente tá muito mais calmo. E o tempo começa a contar agora. Olá,
Para a nossa solução, nós percebemos uma brecha crescendo no mercado e decidimos hackear o sistema e trazer isso para a educação. De todas as pesquisas e entrevistas que nós fizemos, nós percebemos que existe educação antes da pandemia e depois da pandemia. E não dá para retroceder, a gente precisa melhorar as ferramentas de ensino. Por isso, a gente tem a ideia de criar um canal de TV, que é um canal feito por alunos para todas as pessoas. No nosso projeto, os estudantes têm a chance de ser os protagonistas e também serem os narradores das próprias histórias e contar sobre as suas vivências. A gente apresentou o conceito de um canal do YouTube que funcionaria como um canal de TV para as escolas. A nossa grade de programas ela é diversificada, que aborda diversos temas diferentes, desde ciência na culinária até programa de memes, trazendo discussões importantes do público jovem com uma linguagem divertida e informativa. A grande vantagem é que a nossa grade, eu perdi a noção do tempo e quando tocou o alarme, eu meio que perdi um pouco do raciocínio, porque eu falei, putz, tocou o tempo e eu não estava prestando atenção. Queremos proporcionar um conteúdo totalmente envolvente, educativo e, acima de tudo, relevante para os jovens de hoje. Bom, pessoal, vou começar. Parabéns pelo projeto. Desde o momento que a gente estava ali com os jurados, assistindo todo o processo criativo e acompanhando como foi o desenvolvimento, eu senti falta um pouco da questão de como atrair essa audiência para dentro da plataforma. E aí a segunda pergunta, o que vocês pensaram em termos de jornada para esse usuário? Por exemplo, como eu avalio que esse aprendizado ele realmente aconteceu, dado que eu estou entregando uma aula? Que tipo de interação, gamification? Como toda rede social, alguma coisa que a gente vai criar nova, a gente tem um público zero, realmente. Só que a gente viu que as crianças na escola que a gente visitou, as crianças gostam de ser protagonistas, tanto que lá eles que cuidavam das redes sociais da própria escola. Então, óbvio que quando a gente lançar esse programa de TV, a gente ainda não vai ter um público, mas a gente espera contar com a criança ali, ou criança não, desculpa, com os jovens daquela escola, para que eles possam tirar aquilo, sabe, levar para fora. Tipo, a gente pode comunicar aos pais, entra toda uma questão de campanha publicitária pós o lançamento desse canal. A partir da grade, a gente tem vários tipos de conteúdo diferentes, interativos, e que os alunos eles podem estar presentes e interagindo cada vez mais. Então essa é a brecha, tirar a televisão da TV do sofá e levar ela para outros lugares. Então acho que a educação pode ser estendida, além de estar ali presencialmente na escola, para o celular também. Complementando em termos de avaliação do aprendizado dos alunos envolvidos, alguns desses programas que a gente propôs são pensados para ser fora do horário escolar, né, fora do horário em que eles estão em aula, mas alguns deles podem ser realizados em aula. Por exemplo, no programa Sabores da Ciência, a ideia é que a gente faça um programa de culinária, que ele tem também coisas que tratam da matemática, da química e também da gestão financeira, porque a gente está falando também sobre a quantidade dos ingredientes, falando sobre as reações que acontecem para cozinhar algo e também sobre o valor que leva para fazer aquela coisa e a rentabilidade disso. Esse programa roda onde? YouTube. Então, vou fazer a minha primeira pergunta, que é super importante. Por que a escolha do YouTube? O YouTube é uma plataforma que é gratuita. E pensando em jornada de usuário, é uma ferramenta que ele já tem conhecimento e não precisaria ter um aprendizado maior em instalar uma nova ferramenta ou um novo aplicativo. Eu pergunto isso porque o YouTube tem o YouTube Edu, que é focado justamente para a educação. Bom, vamos lá. Minha cabeça está turbinando aqui. Eu vou trazer para o ponto de vista de negócios. Qual a viabilidade disso? Quanto isso vai impactar na mensalidade de uma escola particular? Quanto e como isso vai impactar numa escola pública? Essa estrutura, de onde vai surgir essa estrutura? Quem vai fazer a curadoria disso? Qual é o limite? Quem vai estar monitorando isso? É bem tenso ficar assistindo outro grupo apresentar e toda vez que a jurada Carol faz alguma pergunta, assim, eu chego a suar frio aqui. Uma das coisas que a gente conversou como uma possibilidade para essa implementação ser menos custosa seria justamente da gente fazer parcerias com universidades públicas, cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e uma possível parceria público-privada. O projeto ele tem algumas ameaças, mas eu acho que a principal fortaleza dele que é trazer os alunos como protagonistas. E acho que uma das partes mais legais é que, por mais que às vezes alguma escola não consiga implementar dentro da escola dela, ela consiga assistir a das outras escolas. E acho que esse é o hackear o sistema de verdade. Que a gente está conseguindo transmitir outros conhecimentos entre outras escolas, mesmo elas não estando, às vezes, com a melhor infraestrutura, ou às vezes com os melhores professores. Quando eu vi que vocês iam utilizar o YouTube, eu achei legal o fato de vocês usarem uma ferramenta que
que as pessoas já estão acostumadas, que eventualmente eles já usam, mas eu senti falta de vocês se aprofundarem no produto, né? O que difere o EduTV de um canal do YouTube e de qualquer outra escola que alguém possa fazer? As perguntas dos jurados, eu senti que foram bem incisivas, bem cirúrgicas, elas fazem sentido, mas você já fica com aquele receio assim, nossa, será que eu tenho um gap assim no meu projeto? Será que a gente não está preparado? Poderia ser coisa simples, sabe? Do tipo, a cada conteúdo da grade vai ter um QR Code, nesse QR Code vai ter uma avaliação e... Se ele tiver dúvida, qual é a interação, aonde que ele pode tirar? Qual que é a jornada desse aluno? Eu não sabia exatamente que isso ia ser exigido, sabe? A gente não trabalhou isso a fundo mesmo, custo, quanto que isso é viável, quanto que isso tá funcionando de tal jeito. Vocês perderam uma oportunidade de pensar um pouco na jornada e pensar um pouco mais, não só do ponto de vista de produção, talvez poderia ter 3 programas aqui como exemplo e focar mais na jornada do aluno, mas pensar de fato o que vai mudar na educação deles. Os jurados apontaram bastante coisa em relação à logística e também pontos que a gente poderia ter melhorado na apresentação do produto em si. A gente também ouviu que a gente poderia ter focado um pouco mais em apresentar isso como um protótipo, validar um pouco mais o modelo de negócios. Eu tô bem ansioso, eu achei que eu não iria estar. Bom, agora vocês têm 3 minutos para apresentar o projeto de vocês e o tempo começa a contar agora. Olá, eu sou a Dana Mazzini, da Sábia. Bom, nós acreditamos que a educação transforma vidas. Então vamos imaginar um mundo em que todos os estudantes possam acessar e ter conhecimentos e se desenvolver independente de qualquer barreira individual. E que os professores deixam de ter esse papel de detentor máximo do conhecimento e passem a se tornar mediadores, facilitando, incentivando o aluno no processo de aprendizagem. Esse é o grande sonho da Alice. Ela é professora do ensino fundamental de uma escola pública e recentemente ela recebeu, em uma de suas turmas, um aluno com deficiência auditiva. Só que ela se deparou com uma série de arquivos, documentos, que ela tanto percebeu que são muito extensos, como também ela teve dificuldade de ver se aquela informação era verdadeira ou não. E é por isso que nós criamos a Sábia. Nós queremos ajudar educadores nesse processo de aprendizagem da educação inclusiva. Agora, a Alice, ela acessa no WhatsApp a Sábia e com a nossa inteligência artificial ela conversa e rapidamente ela recebe as informações confiáveis. A Day apresentar sozinha, na verdade, foi uma decisão meio natural e que foi um exercício de confiança muito forte também. Ela tinha uma carga de informação teórica e de negócio muito forte para fazer isso. Nos diferenciamos por ter um modelo de IA treinado. Educadores já estão testando a Sábia e eles recomendaram que é uma ferramenta extremamente importante para esse processo. E agora nós temos um convite para vocês. Vamos tornar a educação mais inclusiva? Obrigada. Olha, muito bem. E o produto de vocês já está funcionando? Tá funcionando, vamos testar? Bora. Estamos confiantes que a gente está entregando alguma coisa legal. Como equipe, a gente está tentando se provocar bastante, entender quais são as perguntas que os jurados podem fazer pra gente. Como trabalhar a diversidade e a inclusão em turmas grandes? Uma ótima pergunta. Excelente pergunta, professor. Trabalhar a diversidade e inclusão em turmas grandes pode ser um desafio, mas é possível com algumas estratégias pedagógicas adequadas. Logo que os jurados começaram a avaliar, eu estava bem tensa porque eu não sabia realmente se os testes que eles iriam pedir para a gente fazer realmente iriam funcionar. Quando o negócio começou a funcionar, eu comecei a ficar muito aliviada. Eu queria dar parabéns. Eu tinha até falado assim, eu me emociono muito, primeiro, de vocês pensarem nessa maneira. Para o meu trabalho, isso também é extremamente impactante. Vocês colocaram a gente numa situação um pouco difícil. Talvez uma dúvida que eu tenho aqui já é como vocês conseguem recuperar esses feedbacks dos professores para melhorar a entrega do conteúdo. Pensando na nossa trajetória, a gente pensou até na questão, e conversando com os professores, que o senso de comunidade é muito forte e esse feedback também, eles são usuários, eles têm que falar pra gente também, aqui não tá muito certo. Teve um caso, inclusive, que a gente também pegou e falou, olha, aqui vocês podem talvez falar de outro jeito, melhorar isso. Então a gente foi conversando ao longo desses testes. Mais uma coisinha, acredito que vocês perceberam que o nosso modelo de negócio ele tem uma versão gratuita para todos utilizarem e a versão que seria comprada pela escola, B2B, ela traz ali um ponto de personalização. O que é essa personalização? Sabe aquela conversa na sala dos professores ou até algumas escolas, assim como a que a gente visitou, já tem um portfólio escrito de atividades que deram certo, atividades que deram errado. Essa conversa, ou esses documentos, eles podem ser agrupados em documentos muito simples. É um documento de texto que a escola consegue trazer e personalizar para o seu universo. Vocês colocaram os feedbacks positivos. Vocês receberam algum feedback negativo? Algo deu errado durante os testes? O quê? Tá, eu posso trazer um feedback do teste que eu estava fazendo junto com o professor de robótica, que é um amigo meu. Em um certo momento, ele pediu para que ela linkasse essas atividades com a BNCC.
acabou que ela trouxe um link um pouco ruidoso. Logo, a gente identificou que provavelmente seria porque esse arquivo não estava, de fato, na documentação dela. Quero pedir para outro grupo vir para cá para a gente continuar. Vamos aplaudir os dois grupos. Bom, antes dos jurados deliberarem, eu quero falar um pouco sobre as categorias secretas. E agora, vou falar para vocês quais são essas habilidades. Ousadia e comunicação. Então agora eu peço uma breve licença de vocês, que a gente vai conversar e já a gente chama vocês. Bom, primeiro eu queria que vocês falassem sobre cada um dos grupos, cada um dos projetos, o EduTV. Olhando para o processo criativo, assim, eles fizeram coisas bem legais. Do ponto de vista de solução, de fato, eu sinto que eles criaram meio que um canal no YouTube. Eu achei que faltou esse entendimento se era TV, se era playbook. E sobre o Sábia? Entre os dois grupos, eles trouxeram algo funcionando, isso tem um valor. Eu fiquei muito feliz com o projeto que eles trouxeram pra gente e ver a viabilidade disso funcionando, fiquei muito feliz. Mas aqui as avaliações são individuais e vocês vão ter que dar notas para cada uma das categorias, cada uma das skills deles. A Carol, ela é sempre muito engajada, né? Tudo que ela tem, ela coloca tudo dela. E a Dayana? Ela é uma líder nata, né? Isso é, sem dúvida nenhuma. E essa liderança, eu acho que fez total diferença. Saber fazer um bom pitch em 3 minutos também é um desafio. Deu para sentir o sabor, vamos dizer assim, do que ela estava propondo através do pitch. Quem quer começar falando sobre o Humberto? Eu acho que ele continua ainda naquele molde meio que... Quando ele começa a perder o interesse, ou ele começa a perder, ele desliga. Porém, eu acho que ele foi um dos que mais mostrou desenvolvimento baseado no feedback. E sobre a Júlia Leves? Sinto que ela está se esforçando para ter um papel mais protagonista dentro do grupo. Vamos falar sobre o Victor. Eu acho que o Victor, ele é um exemplo de um bom ouvinte. Né? Que o ouvinte não é só aquele que ouve o que todo mundo fala, é o que leva em consideração o outro. E sobre o Welker, gente? Ele evoluiu, eu acho que ele levou bem ao pé da letra a parte de se mostre ao que você veio. Por outro lado, eu acho que talvez isso tenha passado um pouquinho e foi aí que também isso impactou no nervosismo e no excesso de autoconfiança. Bom, agora vocês precisam definir quem se deu melhor naquelas duas habilidades secretas. Eu já quero começar com comunicação. Eu acho que a Dai. Eu vou concordar. Eu também concordo. Eu acho que temos uma unanimidade aqui. E agora, vamos definir aí quem foi a pessoa mais ousada. Eu sinto que o Welker pode ser um forte candidato. Eu também voto no Welker. Eu acho que ele foi o que mais se jogou, assim. Então, meu voto também vai ser pro Welker. Temos aí mais uma unanimidade entre vocês, 10 pontos extras pro Welker. Vamos chamar eles para dar o resultado? Vamos. Bom, os jurados conversaram bastante, chegaram a conclusões. Então, vamos lá, vou contar a pontuação de vocês. A Carol levou 84 pontos. A Day levou 100 pontos. Eu gabaritei! O Humberto levou 81 pontos. A Júlia levou 97 pontos. O Victor, 97 pontos. E o Welker, 92 pontos. Nesse desafio, eu achei as notas de jurados bem justas. Gostei bastante, inclusive a minha, do meu grupo, a do outro grupo. Somando com os pontos do primeiro desafio, o Humberto continua na lanterninha, seguido pelo Welker, Carol, Júlia, Day e Victor, que lidera só por um pontinho. E isso se não fossem as tags secretas. A Day já acumula 20 pontos extras, o que ela ainda não sabe. E a Carol e o Welker ganharam 10 pontos cada um. Olha a embaralhada no ranking. A Day ficou isolada em primeiro lugar, desbancando a Carol para a terceira posição, coladinha no Victor. E o Welker também avança um pouco, ameaçando o quarto lugar da Júlia. Bom, esse foi apenas o segundo desafio da nossa competição. Ainda tem muito ponto para rolar, tem mais 3 episódios por aí. E o próximo desafio é uma parada que vai mexer com a vida de todos vocês, inclusive de quem tá em casa também, mas eu só conto no próximo episódio. Até semana que vem! Muito obrigado pelo feedback mesmo. Foi um chacoalhão importante aí pra ver essa semana mais direcionada. Parabéns. É um pouco conflituoso para mim apresentar as coisas em solução de pitch de negócios, justamente porque eu tenho essa dificuldade. Acho que hoje o episódio foi muito importante para educação e para educadores. A gente quer mudar o mundo, a gente tem essa coisa do coração. Vocês podem pensar para ciclistas, pedestres, fluxo de caminhões, redução de acidentes. Porque um dos grandes problemas do ciclista é esse.
Pô, você chega aqui, onde eu vou prender minha bicicleta? O que exatamente vocês fazem nessa sala? Então, eu vi que tem algumas plaquinhas de segurança, outras de controle. Falando pro Daga, pra Dai, pra todo mundo, fazer, nossa, se a gente for no metrô, imagina se eles deixam a gente ir na parte da frente do metrô, ia ser meu sonho realizado. Todo mundo só fez assim, tá bom. Aí, na hora que chegou assim, então, agora vocês vão poder ir na frente do metrô. Eu falei, Solução MTV. Oferecimento Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial pelo Futuro do Trabalho.